Rapaz, as coisas azedaram pro nosso mano Zancanelli, cara, e ele pode ser derrotado por Matheus Menegatti em sua estreia no profissional no palco do Texas Pro, galera. Acompanha aí o vídeo até o final, porque nós vamos falar muita coisa aqui, tem muita coisa pra mostrar pra vocês desse Texas Pro, porque o Gabriel Zancanelli e o Matheus Menegatti, cara, estiveram ao centro do palco disputando a primeira posição, velho. Sim, é o Brasil no topo do Texas Pro categoria Classic Physique, tá, galera? Então deixa um like aí pra nós, se inscreve no canal, rapaziada, é importante mais que vocês estejam inscritos aí pra ajudar o Igão. Também, cara, tem disponível pra você o cupom IK, tá? Que você usa lá na Growth Suplementos, vai ganhar aquele desconto massa e ainda vai mandar aquela sinalização pra empresa de que você tá junto com o Igão. Então conto com você, use e indica o cupom IK porque é o cupom mais fácil de usar, o link tá aqui embaixo, galera. Valeu demais a todo mundo que fortalece, beijão no coração de vocês. E agora vamos de cara falar de Texas Pro, rapaziada. Texas Pro que surpreendeu, hein? Surpreendeu demais. Nós temos aqui, ó, imagens do show, tá? Cara, eu vou usar um pouco só dessas imagens aqui porque tá bem ruim, a transmissão não ficou tão legal não. Mas aqui a gente vê que é o confronto final pelo top 4, né, galera? E temos dois BR, Matheus Menegatti, sua estrutura impressionante, Gabriel Zancanelli, Laszlo Kirauli, que todo mundo já esperava, e ele, né, o homem sem cintura, famoso The Black Panther, cara, o mano que simplesmente, cara, é inacreditável como ele tem uma cintura tão pequena, né, cara, uma perna dele dá duas cinturas, impressionante. E aí o que é que acontece? Os confrontos foram rolando e a primeira coisa que o Tyler pediu foi o Menegatti pro centro junto ao Gabriel Zancanelli. E tem mais um detalhe, lá na formação do primeiro confronto, que eram 8 atletas, o Zanca e o Menegatti ficaram nas pontas e aí foram crescendo, foram chegando pro centro do palco até que fizeram a briga direta pelo título, tá, galera? Primeiro vamos dar uma analisada aqui pelas imagens da live, né, que não tá tão boa. Posteriormente eu vou usar essas imagens um pouco melhores aqui. A gente vê que o semi-relaxado já mostra aqui a diferença do Menegatti pro Zanca, né? O Zanca trouxe uma cintura ainda menor, mas a dorsal do Menegatti é mais redonda, tem uma expansão absurda. As pernas do Menegatti, o quadríceps em especial, veio fantástico. Acho que se ele tivesse um pouco mais de adutor, ficaria ainda mais impressionante, mas ele tá só começando, né? E o Zanca me parece ter trazido um dry a mais, tá, galera? Parece que ele trouxe um toque a mais de condição, é a impressão que eu tenho nesse semi-relaxado a princípio. E aí eles vão começar os confrontos na primeira pose aqui, duplo bíceps de frente, e, cara, é inegável que a pose do Menegatti é mais agradável, né? É inegável. Agora, o arredondamento da perna e da dorsal faz com que o frame em X do Menegatti seja mais convincente, né? Seja mais agradável do que o frame em X do Gabriel Zancanelli. Além do mais, cara, o Gabriel Zancanelli tem um destaque muito forte nessa pose, que são seus braços, e o Menegatti, ele não tem os braços do Zanca, mas ele tem um braço muito bom, que tem formato muito legal, o bíceps encaixadinho, o tríceps encaixadinho, tem um volume ok, e isso acaba, cara, meio que disfarçando os super braços do Gabriel Zancanelli. Quando a gente olha para a perna, a impressão que eu tenho é que o Zanca tá um pouco mais seco e tem um pouco mais de densidade do que o Menegatti, mas a condição do Menegatti tá excelente, a cintura dele pequena, com essas pernas redondas que fazem um X muito forte, com a dorsal aqui, a asa muito aberta, é pra mim uma pose que dá discussão, cara. Eu sinceramente acho que tem discussão nessa pose. Acho que algumas pessoas podem preferir o Zanca justamente pela condição e densidade, um pouco mais de refinamento, de profundidade aqui nas pernas. Outras pessoas podem preferir o Menegatti pela estrutura, pelo frame em X, mais, digamos que mais enquadrado na Classic Physique do que o do Gabriel Zancanelli, tá, galera? Então a primeira pose que, quando a gente olha estrutura e condição, a gente vê que pesa para um e pesa para o outro, e como o fisiculturismo é extremamente subjetivo, há quem prefira um, há quem prefira o outro, tá? Peitoral de lado, eu acho que essa pose do Menegatti talvez seja a pose que ele precisa de mais refinamento, porque, cara, ele acaba tendo ali um problema com o peito, né? Apesar dele posar muito bem, a gente vê que nitidamente ele vai precisar de um pouco mais de peito, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor, né? O braço dele ficou bem encaixadinho, acho que vai precisar de um pouco mais de ombro também, e na parte de baixo eu acho que tá ok, tá? Mas ele precisa fazer algumas mudanças nesse shape aqui ainda. Daqui a pouco eu volto para essas fotos aqui, galera, pra gente ir ver eles mexendo, posicionando, tudo certo, tá? Duplo bíceps de costas, cara, tem um detalhe muito importante aqui no Matheus Menegatti. O Matheus Menegatti, percebam como o posicionamento de glúteo dele não valoriza, né? O posicionamento da perna e o encaixe do glúteo não valoriza para fibrar o glúteo. Ele meio que deixa o glúteo aberto, né? Não é como o mestre Ostro diz, né? Quando sua mãe ia dar uma chinelada, você não fecha a bunda assim, como quem espera a pancada. Aqui não, nesse caso ele tá abrindo, né, empinando o glúteo. Então o que é que acontece? Isso acaba não sendo tão bom para mostrar aquela fibralhada toda, o glúteo todo cortado, tá? Só que o que é que acontece? Quando o Menegatti posa dessa forma,
Eu prefiro o volume de glúteo que ele fica nessa forma. Só que quando ele puxa o glúteo pra dentro, tipo esse mano tá fazendo aqui, o Lázaro, eu acho que o glúteo dele fica muito pequeno. E também não fica aquele aspecto de fibra gritante. Sendo assim, eu acho que esse aqui é o encaixe perfeito pro Menegatti nesse momento. Ele vai precisar fazer algumas correções aqui, mas nesse momento eu acho que isso é o que ele tem de melhor para entregar. Marcação no posterior não dá para falar muita coisa aqui por conta da qualidade, e a gente percebe que a dorsal dele tem um encaixe massa, a parte de baixo, né, se separa bem da lombar aqui, porém na parte alta a gente percebe que precisa de um pouco mais de maturidade, um pouco mais de espessura, né, precisa de mais carne aí, principalmente para trazer tanto detalhe quanto o Zanca. Então nessa pose o Zanca marca muito posterior, o glúteo fibra um pouco mais do que o do Menegatti, pelo menos é a impressão que eu tenho daqui. Na parte de cima, a parte de baixo do Menegatti aqui das costas é um pouco melhor, porque separa ali o que é low back do que é essa lombar. E o Zanca para mim é melhor da parte do meio para cima e envolvendo inclusive ombro e braço, tá? Então é uma pose que eu acho que dá para o Gabriel Zancanelli vencer, é uma pose que eu acho que não vejo tanta discussão. Acho que o Zanca é melhor nessa pose aqui, apesar do Menegatti parecer ali melhor, né, cara? Porque encaixa, separa ali o que é lombado, o que é low back e tudo mais. Mas eu acho que o Zanca aí me agrada um pouco mais nessa pose. Eu consigo dar a vitória pro Zanca. O abdominais e coxa, cara, é complicado pro Zanca, porque, cara, olha isso. Quando eles fazem a pose abdominal, o abdômen do Zanca é ruim, né? E o do Menegatti é muito bom. Então, cara, não tem briga na pose de abdominal. Porque o Zanca tem três gominhos ali. O Menegatti tem o abdômen que beira a perfeição. Quando eles puxam o vácuo, o Zanca melhora um pouco. Só que o Menegatti também melhora pra caralho. Aí fica difícil. Além do mais, a gente volta àquele esquema do arredondamento da dorsal do Menegatti, que é melhor do que o do Zanca, e do arredondamento da perna do Menegatti, que também é melhor que o Zanca. Então aqui a gente tem uma pose em que provavelmente a estrutura vai levar a melhor, por mais que a perna do Zanca pareça estar um pouquinho mais seca, tem um pouco mais de qualidade ali, tá? Mas novamente é uma pose que eu acho que abre discussão e que eu acho que o Menegatti deve vencer essa pose aí. Pose clássica favorita, não tenho o que comentar, o Menegatti fica excepcional nessa pose e o Zanca também fica muito bem. Essa pose de tríceps de lado eu me recordo que lá em 2019 o Zanca usava, velho, quando era amador. Vejam só, eu inclusive tenho uma pose, olha só, eu fazendo tríceps de lado com o Zanca lá em 2019 quando ele virou pro no Arnold Classic Brasil. E de lá pra cá ele não fez mais essa pose, né? Voltou a fazer agora no Texas Pro. Fica excelente, cara. Só que mesmo ficando excelente, eu ainda acho o Menegatti melhor. Eu acho que a pose do Menegatti fica melhor pra ele. A pose aqui do Black Panther é uma porcaria, né? Meu amigo, é inacreditável como ele não seca e ele não faz uma pose que valorize aquilo que ele tem de bom. O Lázaro fica muito bom também. E a grande diferença aqui dos demais atletas pro Lázaro, inclusive, é que o Lázaro ele é muito grande, né, cara? E olha a diferença da perna do Lázaro pra perna do Menegatti. Então, o que é que eu tô querendo dizer? O Lázaro ele precisa de um pouco mais de preenchimento. Porque ele tem estrutura muito alongada e ele precisa preencher muito mais isso aí para que ele aparente ser tão musculoso quanto os outros caras, né? Então eu acho que é por isso que o Lázaro ficou para trás. Então nessa pose aqui, novamente, eu daria essa pose pro nosso mano Matheus Menegatti. E o que é que acontece aqui? Acontece aqui a alternância na posição, no posicionamento. Durante todos os confrontos, o Zancanelli esteve ao centro do palco. Na última rodada de pose, Matheus Menegatti é jogado aí pro outro lado do quadrado central. Eles vão fazer mais um round, que agora a gente vai ver nessas imagens aqui. E vai concluir dessa forma, rapaziada. Pelas imagens aqui eu acho que fica mais claro para vocês aquilo que eu quis dizer, né? O Matheus Menegatti começando agora. Eu não vou nem apontar muita coisa que eu queria que ele fizesse de melhoria, né? Até porque a gente sempre pensa nos atletas no topo ali. Mas o Menegatti começou agora, então o que a gente tem que ter com ele é calma, paciência, para ele não colocar a carroça na frente dos bois e fazer um excelente trabalho com consistência a longo prazo. Mas, cara, olha isso, como é bonito esse duplo bíceps do Menegatti. Olha aqui nas imagens da Old School Maromba News, como realmente é diferenciado. Aquilo que eu comentei para vocês dos braços, ó, o Zanca tem um braço animal, mas o Menegatti acaba tendo um braço bom, né? E aí ele acaba não ficando tão feio. Aqui a perna do Menegatti, ó, com esse arredondamento fantástico aqui. A panturrilha do Menegatti é um pouco melhor. E aí a gente tem, ó, o peitoral de lado, aquilo que eu comentei com vocês, tá vendo? O Menegatti ele se comprime bastante, para quê? Para esse peito ficar um pouco mais cheio, mas a gente percebe que o Zanca tem mais músculo aqui no peito, né? E acaba que dá uma diferença porque a pose é peitoral melhor lado. Na parte de baixo eu acho até que tá bem compatível. Na pose de costas, aquilo que eu falei pra vocês, ó, a parte de baixo, apesar de separar da lombar, mas você percebe que é muito mais um encaixe de pose do que a existência de muito músculo ali em si. Então eu acho que ele precisa, no geral, de um pouco mais de massa nessas costas.
para que quando ele puxe, né, ele acaba trazendo aqueles vincos que o Zanca traz, ó, perceba como o Zanca é muito mais detalhado do que ele, a nitidez no duplo bíceps de costas que do Zanca é muito melhor do que do Menegatti, o braço do Zanca também para mim fica melhor nessa pose. Na parte de baixo, ó, a gente vê aqui uns detalhezinhos de fibra no glúteo do Zanca, né, de um lado do outro, do Menegatti muito pelo posicionamento dele, não tem tanto, e a quantidade de detalhe aqui no posterior de perna do Zanca é infinitamente melhor do que o Menegatti nesse encaixe. E aí a gente tem o abdominais e coxa, que é aquilo que eu falei para vocês, um abdômen bem ruim anatomicamente contra um abdômen bem bom, então o Menegatti para mim vence aqui. E essa pose, novamente, para mim, o Menegatti me agrada muito mais na pose clássica favorita, galera. Então, o que é que a gente tem aqui, galera? A gente tem um cenário em que o Zancanelli tem mais condicionamento e profundidade de cortes, na minha opinião, tá? Eu acho que o Zanca tem um pouco mais de condição. Tem um Zanca que parece estar um pouco mais cheio para ele, porque, percebam, nessa pose aqui, ó, o Menegatti parece estar um pouco mais vazio e tudo mais, mas a gente tem um Menegatti que tem aquilo que parece que a Classic quer, a estrutura, né? E aí fica a grande questão, quem será que vence, o Menegatti ou o Zancanelli? Cara, sinceramente, velho, pensando que o Zanca já tem a vaga e tudo mais, eu acho até que pode dar o Menegatti, tá ligado? Pelo posicionamento, quando o Tyler trocou eles aqui no final, né? Eu acho que é meio que o Tyler dizia, porra, eu tentei manter o Zanca aí, mas esse menino me agradou mais, então troque isso aí, porque não faria sentido o Tyler fazer essa troca aqui, principalmente porque aqui a gente tem um número par de atletas e o centro do palco é um lugar só. Então, geralmente, quem tá vencendo tá no centro, aqui tem um de cada lado, então essa alternância aí pode significar alguma coisa. E, cara, eu tenho a leve impressão de que o Tyler vai dar esse título pro Menegatti. Eu tenho a impressão que ele vai dar, mas, cara, vai ser foda, é aquilo que eu falei, né? O perigo do Zanca chegar no Olímpia com 2 derrotas. Gostei das melhorias que o Zanca fez, cara. Não seria demérito algum perder pro Menegatti. Possivelmente, se eu fosse o árbitro, eu preferiria o Zanca. Eu acho que eu daria o título pro Zanca, pela forma com que eu enxergo que seria massa o critério de julgamento. Mas é aquilo que o Tamer, né, árbitro da Muscle Contest, promotor do Olímpia, já falou, né? Quando a gente fala em Classic Physique, a gente realmente tem que olhar para aquele Flow Classic que os gringos chamam. E falou em Flow Classic, cara, a gente liga muito mais ao Matheus Menegatti do que ao Gabriel Zancanelli, tá, galera? Então são essas as minhas considerações, queria saber a opinião de vocês, comenta aqui, não esquece de esmagar aquele gostei, valeu demais e vamos esperar os resultados.